Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Android Studio. Na aula de hoje vamos começar a entender sobre componentes dentro do Android Studio, os componentes que a gente tem disponíveis para construir os nossos aplicativos. Bora para a prática? Então pessoal, vamos lá. Com o app que nós já estamos trabalhando aqui, vamos aprender sobre componentes, pelo menos os principais componentes e as configurações que a gente tem desses componentes para a gente desenvolver os aplicativos. O primeiro componente que a gente vai estudar é o Text View. Ele está aqui na paleta de componentes Text e eu encontro aqui o Text View. O Text View ele é um componente de texto simples. É um componente que a gente não pode editar pelo aplicativo, mas eu posso obviamente mudar o conteúdo desse componente via programação. E tem algumas propriedades interessantes nesse componente que nós vamos aprender na aula de hoje. Então vamos lá, eu já tenho aqui no nosso layout que nós deixamos aqui da última passada, da aula passada, vários text view, certo? Olha aqui, ó, tem um monte de text view. Eu acho que eu até vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar tudo isso daqui, vou dar um delete, deixa eu ir deletando esses camaradas aqui. Eu vou deixar só um linear layout aqui vertical, tá? E vou adicionando os componentes aqui, ó. Então vou colocar um text view aqui somente dentro dele. Quais as principais propriedades que nós temos para o text view? Tem propriedades interessantes, fiquem ligados na aula de hoje que vocês vão ver que é bacana. Além do ID e do text, que são propriedades que a gente precisa determinar, o ID principalmente, né, para a gente conseguir localizar esse componente dentro aqui do Android Studio com mais facilidade. O text é a propriedade que vai definir o conteúdo que vai aparecer nesse text view. Então, o que eu setar em propriedade é o componente desse, é o conteúdo desse texto aqui. Por exemplo, curso de Android Studio. Beleza? No ID nós vamos colocar aqui, ó, TV de Text View curso, tá? Esse aqui vai ser o ID desse componente. Ele está pedindo aqui para a gente refatorar, né? Vamos clicar em refactor para ele refatorar e todos os lugares do nosso aplicativo que fazem referência a esse ID, inclusive lá no R, eles vão atualizar, né? Vão ser atualizados aqui para TV curso, para não ter nenhum erro. Bom, essas são as propriedades básicas. Tem as propriedades aqui de definição de layout, como largura, altura, que nós vimos na aula passada aqui. Mas hoje vamos falar de algumas propriedades interessantes, como a AutoLink. Então, olha só, quando a gente seleciona o Text View, vamos encontrar uma propriedade aqui, que é a propriedade AutoLink. O que é essa propriedade? Basicamente, ela vai controlar uma ação referente ao conteúdo do Text View, que vai fazer uma linkagem direto com um serviço relacionado ao conteúdo desse Text View. Olha que bacana. Então, se eu colocar um número de telefone, esse Text View vira um componente clicável. Quando eu clicar nesse camarada, nesse Text View, ele vai disparar uma intent e vai chamar o serviço de ligação. Se nesse Text View tiver um e-mail, eu clicar nesse Text View, ele vai disparar uma intent e chamar o serviço de e-mail. Então olha que bacana. Então a gente consegue fazer essas correlações de acordo com o conteúdo da Text View aqui na propriedade AutoLink. Então cliquei aqui em AutoLink, então eu vou expandir, eu tenho as opções que eu quero fazer a linkagem automática. Web para sites, né? Phone, que é a lista de telefone, none é nenhum, map e e-mail. Se eu quiser habilitar todos, é só clicar aqui, ó, em all, beleza? Ou se quiser marcar também aqui, ó, um por um, de menos o none aqui, que não é interessante, né? Pode marcar também, mas o all aqui ele já fica como todos, tá bom? A gente tem essas opções aqui. Agora olha que interessante, vamos rodar aqui o nosso aplicativo, vamos deixar ele compilar aqui e rodar. Nós vamos ver que o Text View que vai aparecer aqui, ele está carregando aqui ainda, né? Tá aqui, deixa eu ver, tá esperando pelo wait for all tag device to come online, para ficar online, tá esperando esse camarada aqui ficar online, é engraçado. Ele compilou, né?
mas o emulador aqui deu algum pau. Deixa eu ver de novo aqui se a gente parar, terminar o processo. Vamos ver se ele volta aqui. Não voltou não, acho que eu vou ter que fechar o emulador. Deixa eu ver. Salvar e abrir aqui novamente. Vamos lá. Vamos ver se agora vai dar certo. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, acho que vai dar certo. Vai abrir agora. Beleza. Tá aqui, ó, o nosso text view aqui é um texto simples. Como é um texto simples, ele não reconhece. Eu posso clicar aqui à vontade, que não tem nada. Se eu mudar o conteúdo desse text view, olha que bacana. Se eu venho aqui e mudo a propriedade text dele para um e-mail, por exemplo. Canal fessorbruno@gmail.com. Notem que até o visual dele aqui já mudou. Tá vendo que bacana? Vamos rodar, terminar e executar a aplicação novamente. E agora vamos ver que ele é um link. Olha lá, tá agora uma formatação. A gente pode mudar, obviamente, essa formatação. Mas se eu clicar nele, ele vai me direcionar, olha aqui, para o serviço de e-mail. Tá vendo? Então ele chamou uma intent aqui para o serviço de e-mail. Se eu mudar para um telefone, por exemplo, mais 55 31 9, telefone qualquer aqui, ó, 9999 9999, tá? Terminando e rodando a aplicação novamente, ele continua, né, com um link, ó, ele vai ficar azulzinho. Quando eu clicar nele agora, ele vai chamar uma intent para o serviço de ligação. Tá vendo? Abriu aqui o serviço de chamada do celular. Tá vendo que bacana, gente? Olha que possibilidade legal a propriedade AutoLink. Como nós colocamos site, se eu colocar aqui, ó, http://cfbcursos.com.br, também, obviamente, vai identificar, né, como um AutoLink, né, com um site, e ele vai chamar uma intent aqui para o browser, tá vendo? Para o serviço de navegação do telefone. Então, o que permite essa linkagem, tá, é a propriedade AutoLink, e a gente marca o que eu quero reconhecer como link. Aí você me fala assim, mas não faz sentido. Você está mudando o conteúdo do texto manualmente. Sim, agora. Mas eu posso ter na minha aplicação algo que mude o conteúdo desse text view dinamicamente. Mudar pela programação. Então, mesmo text view, ora eu posso colocar um número, depois, em um outro momento, eu posso colocar um e-mail, um site, um endereço de mapa, para ele ficar linkado automaticamente. Quando ele trocar, ele automaticamente vai chamar a intent relacionada àquele conteúdo. Então, olha que bacana essa propriedade AutoLink, tá? Eu vou desmarcar aqui só para não ficar linkando aqui, porque obviamente que a gente vai ver outras coisas, outras propriedades interessantes aqui. Vocês estão vendo que são muitas propriedades, né? Obviamente que eu não vou passar por todas as propriedades, eu vou mostrar algumas propriedades que são interessantes. Por exemplo, ellipsize, vamos achar aqui ABCD, passou, ABCDE, tá aqui, ellipsize, tá aqui, ó. O que ellipsize faz? Por exemplo, na verdade a gente tem que ver outra propriedade antes de falar de ellipsize, porque ele trabalha em conjunto com maxlines. Então, olha só, se a gente determina aqui, ó, maxlines, vamos pegar maxlines, a gente volta em ellipsize novamente. Tá, aqui, ó, maxlines. Maxlines, ele vai determinar, por exemplo, a quantidade máxima de linhas que um texto pode ter. Então, se eu determino aqui que esse texto ele vai ter no máximo 5 linhas, tá? É a exibição do texto. Mas se carregar um texto nesse componente que tiver um número maior de linhas, tiver muito mais de 5 linhas, como que isso vai funcionar? Aí é que entra a propriedade ellipsize. Ellipsize. Então aqui em ellipsize eu seleciono, tá vendo aqui, ó, meio, início, fim, marquee ou sem. Eu vou determinar, por exemplo, se o texto for grande e eu quero completar com reticências, aqueles 3 pontinhos, se eu marcar aqui, por exemplo, end, o que acontece?
Quando o texto for muito grande, ele vai colocar, se limitar nas 5 linhas, e lá no final ele vai colocar os 3 pontinhos relacionados, indicando que tem mais conteúdo. Se eu indico aqui, por exemplo, que eu quero no meio, o que ele faz? Ele coloca o início do texto, certo? E o final do texto. E ali em algum lugar no meio, na meiuca, ele vai colocar os 3 pontinhos, as reticências, ele indicando que tem mais conteúdo de texto. Então é isso que a propriedade ellipsize faz. Ela vai completar, certo? Com essas reticências aí, de acordo com o número máximo de linhas que a gente determinou. Se eu colocar none, ele não vai colocar reticências em momento nenhum, tá? Ele simplesmente não vai mostrar o restante do texto que excedeu o número de maxline que a gente definiu lá, beleza? Então essa propriedade ellipsize também é uma propriedade interessante. Outro detalhe importante é quando a gente fala de formatação, de fonte, por exemplo. É bem restrito, tá? O uso de fontes aqui dentro do Android. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que não tem uma quantidade grande de fontes, tá vendo? Ele só oferece algumas possibilidades, algumas poucas possibilidades. A gente ainda pode clicar ali em More Font para poder carregar algumas outras fontes específicas, tá certo? E aí eu clico em OK e ele carrega essa fonte. Mas notem que ele fornece, tá vendo? Um número pequeno aqui de fontes da categoria Android, tá certo? Então sempre que quando eu quiser mudar as fontes, a propriedade é Font Family. E aí para carregar mais fontes, a gente vem aqui em More Fonts. E aí a gente tem as categorias aqui, ó, que a gente pode usar. Então olha só, do Android a gente tem um número limitado. Outras aqui são fontes baixáveis, tá vendo? Então a gente tem que fazer o download dessas fontes. Quando eu selecionar uma fonte dessas aqui, por exemplo, a aplicação precisa fazer o download daquela fonte. Então a gente tem que tomar cuidado e evitar ao máximo usar esse tipo de fonte, porque vai acabar sobrecarregando a aplicação. A aplicação precisa fazer o download da fonte. Quando for utilizar, pode ser que não consiga, pode ser que dê algum problema, não ache exatamente a fonte, tá? Então, sempre que possível, usar somente as fontes básicas aqui do Android. Isso é uma dica bastante valiosa, tá? E tem essas fontes aqui, ó, monospace, que são fontes que os caracteres sempre vão ocupar o mesmo tamanho, vão ter o mesmo tamanho. Independente se for um caractere grande, por exemplo, um caractere B, ou um O maiúsculo, ou por exemplo o número 0 e o número 1, o 0 é mais gordinho do que o 1, mas ambos vão ocupar o mesmo espaço. Então isso é uma característica interessante das fontes monoespaçadas, tá? A gente tem que ficar de olho nisso daí. Mas aqui então são as propriedades de fonte que a gente pode trabalhar com TextView. E no máximo são as outras formatações comuns, né? A gente vai pesquisando aqui e vai identificando, porque é muito simples, né? Foreground, eu vou determinar o background, né? O background não, a parte da frente, né? Background é background, foreground é a parte da frente. Então, por exemplo, para cor, obviamente a gente tem aqui, ó, background, tá? No caso desse componente, ó, se eu quiser pintar ele de fundo, então é tudo bem autoexplicável, né? Background é a cor de fundo. Então se eu clicar em background e colocar um vermelho aqui, ó, o fundo ficou vermelho, tá? E por aí vai, ok? Alpha transparência, autolink a gente já viu, enfim, tem muita propriedade, gente, que nós podemos trabalhar para todos os componentes. Basicamente essas aqui são as fundamentais. E a próxima aula nós vamos falar sobre o Plain Text, que é um componente muito usado, muito interessante também. Fica ligado, até a próxima aula e tchau, tchau!